Eu penso que isso nos prepara para entrarmos nessa Semana Santa na atitude certa. Aqui tem atitudes as mais diversas possíveis. Eu pensava na atitude de Herodes, que queria ver um milagre. Não interessava nada de Cristo. Ele queria ver um showman. Não viu nada. Cristo não respondeu nenhuma pergunta de Herodes, porque a sua intenção era má, perversa. Ao contrário, o primeiro a entrar no céu foi um malfeitor, crucificado junto com Cristo, que reconhece o seu pecado. Ele fala, nós estamos pagando o que nós merecemos, mas esse não fez mal nenhum. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reinado. E escutou de Cristo, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Que coisa! Jesus não tinha nada de material para oferecer, mas tinha o céu para dar de presente àquele homem pecador, mas humilde e fiel, que acreditou. Mas eu quero comentar um trechinho aqui do final, que diz, já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra, até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. Meio-dia, o sol a pino, a hora mais clara do dia, e o sol parou de brilhar, porque o sol é Cristo. A vida foi destruída, foi morta ali na cruz, pela maldade da humanidade inteira, pela nossa maldade. E no meio das trevas, olha o que acontece. A cortina, o véu do santuário, do templo, rasgou-se pelo meio. E Jesus deu um forte grito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. São as últimas palavras de Cristo em vida, na cruz. Pai, as primeiras palavras de Cristo no Evangelho de Lucas, ele com 12 anos, não sabíeis que devo estar na casa do meu Pai? A boca fala daquilo que o coração está cheio. O coração de Cristo sempre esteve cheio do Pai, do amor do Pai. É a sua relação com o Pai, sua relação de filho, que define a Jesus. Ele é o Filho muito amado. Pois bem, o que significa que o véu do santuário se rasgou? Esse véu, ele separava, era um véu, uma cortina grossa, separava o santo, que era uma região do templo em que só entravam os sacerdotes, e separava da parte mais santa do templo, que era o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava. Uma vez por ano. Pois bem, aqui fala que naquele momento, a cortina do santuário rasgou-se pelo meio. No Evangelho de Marcos fala que rasgou-se de cima a baixo. Não é que rasgou de baixo para cima. Como se o Pai rasgasse esse véu, que simbolizava o segredo, simbolizava o mistério de Deus, o mistério da vida. Aquilo que separava os homens do acesso a Deus, agora foi rasgado, e Cristo dá um forte grito: Pai, em tuas mãos
entrego o meu espírito. É um salmo. Jesus passa todo o tempo que ele está na cruz rezando salmos. E as primeiras palavras de Cristo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Impressionante, irmãos. Quando a gente tem uma dor, a gente se volta para si mesmo, né? Você fica lá num canto, não quer falar com ninguém, amuado, preocupado, como controlar aquela dor. Cristo, naquela dor extrema, a primeira preocupação dele é conosco. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que coisa. Tá bom, irmãos, mas essa frase é extraordinária, porque nós não imaginamos o que seja a paixão de Cristo, o que ele sofreu. Não só fisicamente. Eu li uma catequese do padre Frei Raniero Cantalamessa, agora é cardeal, pregador da Casa Pontifícia do Papa desde o tempo de São João Paulo II até o Francisco. Não aposentam esse homem, e enquanto tiver, está cada vez melhor. Ele fala que mais dolorosa do que a paixão física de Cristo, que foi absolutamente terrível, os pregos, a crucifixão era feita para a pessoa não morrer logo, não atingia nenhum órgão vital, era uma tortura, a pior de todas. Pois bem, os pregos, não aqui, que aqui rasgaria, aqui no pulso, produz uma dor indizível. E os pregos nos pés, nos pés. E cada vez que a pessoa ia respirar, ela tinha que apoiar todo o seu peso no prego. Pois bem, irmãos, se a dor física de Jesus já era uma coisa absurda, a dor espiritual dele foi muito maior. Sabe por quê? Porque não é brincadeira fazer-se pecado. Carta aos Gálatas vai dizer: aquele que não conhecer o pecado, Deus o fez pecado por nós. Maldito aquele que é pendurado no madeiro. Maldito, imagina, o único bendito, único santo, carregou sobre si a nossa maldição. Ser maldito significa ser abandonado, ser desprezado, ser rejeitado, ser totalmente excomungado, afastado da comunhão dos homens. E mais do que isso, irmãos, quando Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste? A consequência do pecado é o sentimento do abandono de Deus. O inferno é a ausência de Deus. Cristo, que nunca desobedeceu o Pai, experimentou na cruz as consequências dos meus pecados, dos teus pecados, dos pecados de toda a humanidade. Experimentou o abandono de Deus. Como é que pode? Ele que disse: eu e o Pai somos um. E o Pai permite que ele sofra desse jeito. Aquela humilhação, aquela dor.